família, voltou a morar perto de nós, fomos buscar ele em Jundiaí, trouxemos ele para ficar aqui com a gente no interior do Rio. E os últimos anos do meu pai, já falecido aí há uns 4 anos, foram bons tempos com ele. Ele muito doente, de cama. Eu tive a oportunidade de, eu tive a oportunidade de cuidar dele, junto com a minha irmã e com toda a família, claro. De dar banho nele, de levar comida para ele na cama muitas vezes, providenciamos um bom quarto. Tem alguém com o microfone fechado? Vou pedir que todo mundo feche aí, por favor, só para não, assim, não fazer muito ruído, tá bom? Mas quando quiser falar, irmãos, por favor, abre o microfone e me ajuda. Então, e aquele tempo, né? E aquele tempo com o meu pai aqui foram tempos bons. O suficiente para que algumas mágoas fossem apagadas do meu coração. E não foi um relacionamento perfeito com meu pai, mas Deus nos deu a oportunidade, a mim, a minha irmã e meus filhos, de conviver um pouco com ele. Mas Deus, Salmo 27, diz que se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. E Deus gosta profundamente de ser chamado de pai. Qual Deus humano, né? Deus humano é porque os homens inventam, tá bom? Há um só Deus. Mas as invenções humanas de seus deuses não chegam perto de chamar alguém que nos criou e criou todo o universo, chamamos de pai. É uma aproximação tão grande. E quando Jesus ensinou a oração, né, não foi uma oração, mas ele é um ensinamento de oração em Mateus capítulo 6, Jesus, ele usou a palavra Pai, Pai nosso que estás nos céus. E muitas vezes aqueles da religião judaica, que se transformou numa religião, né, não ousava chamar Deus de Pai, do eu sou, né, do eu sou. E nós podemos chamar Deus de Pai. E uma das melhores coisas que eu queria ter tido com meu pai e não tive foi insistência. Porque meu pai e minha mãe se separaram, né? Eu ainda era muito jovem, adolescente. E eu não conseguia mais pedir nada para o meu pai. Quando ele saiu de casa e nos abandonou, ele deixou com isso de ser o cabeça da família. E quando a gente perde o cabeça da família, você não tem mais em quem respeitar como cabeça. Então você tem que agir por você mesmo. E com a minha mãe, eu fiquei com a minha mãe, ela, claro, cuidou de mim, da minha irmã, do meu irmão, e um tempo morei com a minha avó. Mas uma coisa que eu gostava muito, sabe, da minha mãe e da minha avó, que por causa da intimidade que a gente tinha, já que eu tinha perdido o contato com meu pai, mas eu gostava muito, hoje pensando, né? Eu fico pensando, o que eu mais gostava nessa intimidade com minha mãe e com a minha avó? É porque eu podia insistir com elas. E a minha insistência era tão grande que elas terminavam cedendo. E é bom quando você tem alguém por perto que você pode insistir, que não vai te dar uma patada, né? Que não vai te desprezar, que não vai dizer que você está sendo inconveniente. Como é bom você poder insistir com alguém e aquela pessoa, ela pode até não ceder ao que você quer, mas ela vai chegar e dizer assim: tá bom, me explica melhor o que você quer. E esse relacionamento é tão especial. E eu tive esse relacionamento com a minha avó. Eu tenho 2 filhos. O mais velho, ele não é muito insistente, não. Ele é meio tímido para me pedir as coisas. Às vezes eu até brinco com ele e falo: poxa, mas você não é meu filho, não. Você não me pede nada, né? E o pai gosta quando o filho pede. Então, o Natan, o mais velho, ele me incomoda quando ele não insiste. Às vezes eu tenho que falar: você está precisando de nada? Não. Natan, deixa eu te dar alguma coisa. Às vezes eu tenho que inventar alguma coisa para dar para ele, porque ele não gosta de me pedir. Já o outro, né, o adolescente, o Levi, ai, gente, além de pedir, ele insiste demais o tempo todo, né? Mas é bom, né? Com o que insiste muito, às vezes eu fico meio bravo, sabe? Mas eu termino
ponderando e pensando, e rio com as Chile às vezes, né? Gente, mas o Levi não tem jeito, ele é insistente mesmo. Ele vence pelo cansaço, né? Parece até com aquela mulher que ficou batendo na porta do juiz, né? Assim que ele julgasse a causa dela, e ele insistiu tanto, ele disse: olha, para ela parar, para aquela mulher parar de me importunar, deixa eu atender o pedido dela. E é isso que significa clamar, irmãos. É quando você já pediu de novo, mas agora você viu que não foi atendido e você está numa situação tão difícil e que pede um socorro. E aí você clama. E para ter um motivo bem forte para você chegar ao ponto de clamar, é que nós precisamos exercitar e ver quais são os nossos clamores. Por que que você pessoalmente clama a Deus? Por que você, o que levaria você a clamar a Deus por socorro? Pode não ser para você, mas pode ser por alguém que você viu que está numa grande enrascada na vida. Pode ser por alguém que está no fundo do poço. Alguém que se entregou às drogas, ou alguém que está saindo da igreja, ou a igreja que não cresce, e um monte de gente morrendo em volta e se perdendo. Eu não sei o que faria você clamar. Eu já vi algumas pessoas clamar. O meu irmão ele faleceu com 28 anos, vítima das drogas. E eu me lembro muito bem quando meu irmão era adolescente, ia me levar para a escola na capital de São Paulo, e ele tomou um choque num dia de muita chuva, e um fio do poste rompeu-se e antes de cair no chão, bateu no meu irmão. Ele tomou uma descarga elétrica muito grande. E eu tinha provavelmente uns 10 anos de idade, e o meu irmão 15 para 16. E o meu irmão caiu no chão, praticamente morto, sem batimento cardíaco, nada. E eu parado, olhando, meu pai chegou, os vizinhos. Meu pai levou 13 cortes no dedo para tentar puxar a língua dele, né, cortando os dedos na boca do meu irmão. E eu lembro, eu não lembro muito do meu irmão caído ali, mas eu me lembro muito bem do meu pai se esforçando muito, batendo nele para ele acordar, né, para ele voltar, fazendo massagem cardíaca, e a minha mãe ajoelhada olhando para o céu e clamando, gritando na rua em alta voz. Isso é clamor. Assim como eu já vi pessoas saindo da igreja e os seus pais, presbíteros, chorando muito quando esse filho se matou. Eu já visitei o Carandiru. Assim que eu me converti, depois de um tempo de Recife, eu fui para São Paulo e eu fui convidado por um grupo da Igreja Católica, né, para visitar o Carandiru e visitar alguns presos no pavilhão 7 e no pavilhão 9. E eu aceitei, eu fui para pregar o Evangelho e ouvir as pessoas. Foi até um treinamento de psicologia que a gente teve, de um treinamento que eu estava fazendo. E eu encontrei alguns homens ali num grande desespero. E aqueles homens clamavam dia e noite para saírem dali, o que eles chamavam de inferno. Eu acho que eu já clamei por algumas situações. O Levi nasceu de 8 meses e passou muito mal, teve que ser internado em Volta Redonda, passou uns dias na UTI, né? Praticamente quase que não sobrevive, né? Então praticamente nasceu e teve que ficar na incubadora. E aí finalmente teve o grande dia que ele recebeu alta e a gente veio embora, ficamos na casa da minha irmã. E naquela mesma noite, sabe, ele, no colo da minha irmã, ele engasgou. Não, no colo da Sheila, ele engasgou, começou a ficar roxo, e a Sheila desesperada, eu acho que foi mais ou menos isso, e ela passou pro colo da minha irmã, e depois eu peguei ele, e a gente ficou, e todo mundo ali, estava passando 1 minuto, 2 minutos, e ele não voltava, e eu me lembro muito bem que naquele dia eu clamei. E situações como essa, irmãos, que nós vivemos e clamamos, às vezes sem perceber.
E hoje, em Salmos, eu percebi muito clamor do rei, muito clamor do povo, e até mesmo o clamor de Jesus Cristo aqui, porque é um livro profético, a gente já falou sobre isso no livro de Salmos. E nós estamos acostumados a orar, a pedir, até a interceder, mas clamor é diferente. Clamor é quando alguma coisa é tão desesperadora e você não consegue recorrer a absolutamente ninguém. E a única expectativa que você tem antes de se entregar é o clamor. O clamor é um passo antes de você entregar os pontos. Clamor é um passo antes de você desistir. E talvez você tenha uma vida que está tudo bem. Mas quando a gente olha para a gravidade de algumas coisas, não é para a gente viver, né? Não é para a gente viver assim, como é que eu posso dizer? Não é para a gente viver num pavor. Não, mas a gente precisa, se você está tudo bem com você, se você não tem motivo para clamar, mas nós precisamos clamar por aqueles que nem sabem como clamar. Talvez nós precisemos abrir os nossos olhos e olhar para a igreja e ver as vezes que a igreja não está pregando quanto deveria. Talvez a gente clame somente por doenças ou pela vida na terra, pela saúde. Mas nós devemos sempre ter motivos de clamor pelas pessoas que se perdem. E não há nada pior do que uma alma deixar este mundo sem Cristo. Não há nada pior. É uma despedida maior. A pior de todas as despedidas para mim foi minha avó, que morreu sem conhecer Jesus, imagino eu. Era um bandista, e ela me criou e foi uma das mulheres mais fantásticas da minha vida. E quando ela morreu em São Paulo, eu estava no Nordeste. Eu fiquei sabendo da morte dela uma semana depois, porque ninguém da minha família queria me contar para eu não sair desesperado e ir até onde ela estava. E eu sofro a morte dela até hoje. Eu confio no amor de Deus, mas até onde eu sei, ela não conhecia a verdade. E o meu irmão que morreu nos meus braços, né? E o meu irmão. Que despedida dura. E vendo minha mãe desesperada ali, meu irmão morto na sala da gente e tudo. E ele morreu enquanto eu estava lendo um salmo para ele, mesmo que ele estava desacordado. Todo mundo aqui já teve despedidas duras. E se você não teve despedidas duras ainda, se prepare, porque nós sempre vamos ter despedidas difíceis para as pessoas que amamos. Mas nada disso, irmãos, será comparado a pessoas irem para outro lugar que não é o céu. E a igreja precisa clamar por almas. Eu fico imaginando Jesus, como ele clamava ao Pai para salvar pessoas. Como ele clamava. Jesus até clamava às pessoas, não só a Deus, mas ele também clamava às pessoas. Por favor, sabe, se arrependa. Quando Jesus dizia, ai de vós, escribas e fariseus, ali não tinha nenhum prazer em Jesus dizendo isso em Mateus 23. Não tinha nenhum prazer. Quando Jesus disse aquilo para os escribas e fariseus, foi quase que chorando. Ai de vós. É diferente, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Eu não vejo ele fazendo isso. No comportamento, no estudo de comportamento humano, as nossas expressões são exatamente relativas àquilo que a gente sente interiormente. Eu prefiro ver Jesus Cristo, ou acho que ele diria, ai de vós, escribas e fariseus que estão sendo tão hipócritas. Vocês não têm ideia do que vocês estão fazendo. Vocês coam um mosquito de uma pessoa triste que já não tem nada, mas quando é para vocês, vocês engolem um camelo. Que lamentável, não é? Não havia prazer em Jesus de condenar ninguém.
Existia até uma tristeza de Jesus em ter que dizer que pecado e onde o pecado te levou. Né? E a gente precisa ter esse tipo de amor que movimenta a gente até o ponto da gente clamar. Vamos orar, irmãos. Senhor, muito obrigado por esses irmãos e irmãs que estão aqui com a gente hoje. E obrigado porque a tua palavra conscientiza, e ela me conscientiza. E eu desejo, Pai, que essa mesma palavra conscientize todo mundo que está aqui hoje, para a gente enxergar a realidade de uma alma perdida. Não somente a realidade de um doente terminal, ou de uma pessoa que perdeu tudo, ou de uma pessoa que perdeu os movimentos da perna, ou enfim. Mas nos ajude, Senhor bendito, a clamar pela alma das pessoas. E também, Senhor bendito, nos ensine a confiar tanto no Senhor e clamar pelas coisas que nós precisamos tanto de nos livrar, seja de um pecado que fica nos destruindo. Que nos ajude, Senhor, a clamar por perdão, por livramento, por arrependimento. Nos ensine a clamar por tudo aquilo que realmente importa nessa vida, Senhor bendito. E principalmente pelas doenças da alma, pelo pecado que pode nos afastar do Senhor para sempre. E também, Senhor, que a gente aprenda a clamar pelas pessoas que nós queremos alcançar com a luz do Evangelho. E muito obrigado, Senhor, pelo livro de Salmos. E abra os nossos olhos para a gente enxergar. Em nome de Jesus. Amém. 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 Irmãos, não vou pedir desculpa pelas emoções, porque eu sou assim mesmo. Eu choro fácil e dói em algumas coisas. Mas... Tudo bem, meu irmão? Que bom, claro. Um dia a gente vai chorar junto, ou de alegria, né? Espero eu. E sabe, irmãos, eu penso que a gente tem que clamar enquanto estamos vivos, porque eu tenho a ideia de que na volta de Jesus Cristo, a gente vai ter algo tão fantasticamente maravilhoso que nada do que a gente viveu aqui na Terra vai nos incomodar. Nada, absolutamente nada. Bom, irmãos, o nosso assunto hoje é clamor. E ele está dentro de um contexto que pode nos ajudar bastante. Mas antes disso, não estou triste. É um momento de muita reflexão. Eu fiquei pensando hoje o dia todo sobre clamor e eu descobri que eu clamo muito pouco. E tem tantas coisas para eu clamar. Porque talvez essas coisas não estejam me doendo tanto. Né? Mas eu queria... Tem o Salmo 99 que me encoraja muito. E eu queria cantar o Salmo 99. Depois a Shirley vem aqui para a gente cantar o 84. Salmo 99 é um salmo especial. E eu quero dedicar ele ao Senhor. E encorajar os irmãos a usar salmos para o cântico, para a oração, clamor, hoje, para proclamar o nome excelso, maravilhoso do nosso Deus e também observar as profecias que tem. Reina o Senhor, tremam os povos, reina o Senhor, tremam os povos, ele está entronizado acima dos querubins. Reina o Senhor, tremam os povos, reina o Senhor, tremam os povos, ele está entronizado acima dos querubins. O Senhor é grande em Sião, o Senhor é grande em Sião, é sobremodo elevado, acima de todos os povos.
Reina o Senhor, tremam os povos. Reina o Senhor, tremam os povos. Ele está entronizado acima dos querubins. O Senhor é grande em Sião. O Senhor é grande em Sião. É sobremodo elevado acima de todos os povos. Reina o Senhor, trema os povos. Reina o Senhor, trema a igreja. Ele está entronizado acima de todos. O Senhor é grande em Sião. O Senhor é grande em Sião, sobremodo elevado. Que Deus nos abençoe e que possamos colocar o nosso Deus no seu santo lugar. Shirley, dá uma pausa aí, corre aqui para a gente cantar o hino de número 84. A Shirley e eu estávamos cantando esse hino agora há pouco, porque ainda era um pouco desconhecido para a gente. Então ela veio aqui para a gente cantar. Às vezes a gente pega uma parte da letra, né, quem criou a melodia, o ritmo dele, e vai pulando alguns versículos, né, até para que eles encaixem, né, dentro daquilo que a gente está querendo cantar. Então, o hino de número É Salmo 84... 84? Salmo 84? É salmo, tudo é salmo Ah, aqui, tá. Sandra. Tá bom, tá bom, tá bom. Salmo Ok, 84. ok. Tá bom? Vamos lá. Tudo salmo. Fala de salmo, Sandra. Quão amáveis são os seus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos seus átrios. O pardal encontrou casa, a andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados aqueles que habitam em tua casa, pois um só dia, Senhor, nos teus átrios vale mais que 1000. O pardal encontrou casa, a andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Obrigado, Chico. Vocês não sabem a vergonha que ela tem. Se não fosse para Deus, ela nunca faria isso. Que letra incrível, né, irmãos? Vou ler para vocês. Vamos ler o Salmo? Acho que é melhor a gente ler o Salmo, né? Salmo 84. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor, pelas portas que nos conduzem até a casa de oração, né? O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa, a andorinha encontrou um ninho para si, onde acolhe os seus filhotes. E os teus altares, Senhor dos exércitos, os altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial de bênção e cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante do Deus em Sião. Senhor Deus dos exércitos, escuta minha oração, presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido, pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus
e permanecer nas tendas do que permanecer nas tendas da perversidade. Porque o Senhor Deus é o sol e escudo. O Senhor dá força e glória. Nenhum bem sonega aos que andam retamente. Nenhum bem sonega, não é? Ele deixa de dar aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Isso é maravilhoso, irmãos, para todos nós. E eu sei que é para vocês também. Clamor é uma palavra de insistência. Clamor é quando você já tentou outras formas. Ou imediatamente quando algo te surpreende e você não tem nenhum tipo de força para resistir àquilo. É quando alguém sente desespero por si ou por alguém. Clamor é quando a importância do que você tem a fazer é tão grande que você não pode falhar. Dentro de todos os textos que olharmos no livro de Salmos para a palavra clamor, nós temos estes. Salmo 20, versículo 9. Salmo 20, versículo 9. Ó Senhor, dá vitória ao Rei, responde-nos quando clamamos. Agora, olha no versículo 1, voltando esse salmo, para a gente entender um pouquinho o contexto dele. O Senhor te responda no dia da tribulação. O nome do Deus de Jacó te eleve em segurança. Do seu santuário te envie socorro, desde Sião te sustenta. Lembre-se de todas as tuas ofertas e manjares e aceite os teus holocaustos. Conceda-me segundo o teu coração e realize todos os teus desígnios. Mas olha as palavras-chave que ele usou no começo. Versículo 1, tribulação. Versículo 2, socorro. Sabe, irmãos, o clamor é para estes momentos, tribulação e socorro. 22, versículo 5. 22, versículo 5. Vou ler a partir do primeiro. Deus meu, por que me desamparaste? Por que se acham longe da minha salvação as palavras do meu bramido? Deus meu, clamo de dia e não me respondes também à noite. Porém não tenho sossego. Contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Nossos pais confiaram em ti, confiaram e os livraste. A ti clamam e se livraram, a ti clamaram e se livraram. Confiaram em ti e não foram confundidos. Vai juntando, irmãos, o contexto um pouquinho, o que cada palavra significa. 28, versículo 2. 28, versículo 2. Ouve-me as vozes súplices, quando a ti clamar por socorro, quando erguer as mãos para o santuário. 57, versículo 2. 57, versículo 2. Clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. De novo. Clamarei ao Deus Altíssimo. Vamos ver o versículo 1? Tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia. À sombra das tuas asas eu me abrigo, até que passem as calamidades. Clamarei ao Deus vivo, ao Deus que por mim tudo executa. Ele dos céus me envia o seu auxílio e me livra. Cobre de vergonha os que me ferem, envia a sua misericórdia e a sua fidelidade. 69, 3. Estou cansado de clamar, secou-se-me a garganta, e os meus olhos desfalecem de tanto esperar por meu Deus. Estou cansado de clamar, minha garganta está seca de tanto clamar. E os meus olhos, eles nem conseguem ficar abertos de tanto esperar por meu Deus. Como é incrível.
102, versículo 2. Versículo 2. Não me ocultes o rosto no dia da minha angústia. Inclina-me os ouvidos no dia em que eu clamar. Dá-te pressa em acudir-me. Não me ocultes o teu rosto no dia da minha angústia. Inclina-me os ouvidos no dia em que eu clamar. Dá-te pressa em acudir-me. 107. Versículo 6. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e ele os livrou das suas tribulações. Versículo 13. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e ele os livrou. 19. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e ele os livrou das suas tribulações. Isso não é repetição, irmãos. Isso é força, isso é necessidade. E nada é tão especial para o nosso Deus quanto nós clamarmos. Que a gente consiga, irmãos, enxergar aquilo que é urgente. Aquele que está nas tribulações. Quando nós ouvirmos aqui um pedido de oração, que tal se nós nos colocássemos no lugar daquela pessoa? Parássemos um pouquinho, nos retirássemos lá no seu quarto escuro e pensasse como é estar no lugar daquela pessoa. Que tal nós exercitarmos, nos colocarmos no lugar do leproso, quando disse para Jesus, tem compaixão de nós. A palavra compaixão, ela está diretamente ligada ao clamor. Porque a palavra compaixão, entre todas as explicações plausíveis disso, mas nenhuma é tão especial quanto alguém se colocando no lugar da outra pessoa. Uma pessoa que tem compaixão, ela chega a sentir o que o outro está sentindo. Isso não é sensibilidade humana. Isso é amor cristão. E é o exercício que todos nós devemos fazer. Colocar as nossas súplicas ao nível de clamor. Eu gosto muito da palavra compaixão, porque o meu perfil comportamental, dos 4 que existem, é um dos que chora por uma bobeira que aparece na televisão, por uma coisa simples, por um resgate de um animal, ou por uma coisa que deu certo, até mesmo no filme de ficção. A Shirley e os meus filhos ficam rindo de mim, porque às vezes a gente está assistindo algum filme e acontece uma coisa que eu achei tão incrível aquilo, e eu estou tão envolvido que eu choro, né? E eles começam a dar risada de mim, né? Disso. E eu falo, vocês são todos insensíveis. E fica uma brincadeira, é claro, mas não é só isso, sabe, irmãos? Eu sei que para algumas pessoas, elas se colocam no lugar das outras sem chorar, mas elas estendem a mão. Eu sei que algumas pessoas talvez não vão chorar, mas elas querem fazer alguma coisa. Eu sei que algumas outras que são sensíveis ao ponto de ter que ajudar aquela outra pessoa a resolver a sua situação. Cada pessoa tem uma forma, mas que todos nós possamos exercitar, nos colocarmos no lugar da outra pessoa. E algo tão importante de exercitar a compaixão é nós começarmos a entender que precisamos clamar quando a gente enxerga o que é possível que ela esteja passando, né? E talvez ninguém vai ver o seu clamor por ela. Talvez as pessoas nunca vão te aplaudir por isso e talvez nem vão saber. Eu não sei quantas pessoas estão orando pela Shirley, né? Por conta da situação que ela tem vivido. Ela está ali com um rostinho muito bom, porque a Shirley não é de ficar se lamentando para ninguém, nem reclamando para ninguém, mas passou dias difíceis. E eu tenho certeza que alguns clamores chegaram até Deus.
assim como a gente orou pela irmã Jura quando estava internada, assim como a gente orou por outros irmãos e irmãs, que alguns até nem estão mais aqui com a gente. Mas a gente precisa aprender a clamar. Nós vivemos num mundo que não clama, tá certo? A gente vive num mundo que as pessoas são omissas para si mesmos diante de Deus. Omissão é covardia, não é? E a gente precisa ter uma igreja fervorosa em clamor. Que a igreja levante um clamor. Já participou de alguma reunião de oração em que a igreja foi convocada a levantar um clamor? Alguém já ouviu isso numa reunião? Não. Não é o nosso hábito cumprir algumas coisas da Bíblia. Nos preocupamos com as doutrinas apenas. E nós não nos preocupamos com a força das orações, dos louvores, dos clamores, das exaltações a Deus. Falta vida para a igreja. Falta a presença do Espírito Santo e encher o lugar e encher cada um de nós, como a gente já leu aqui outro dia. Que nós devemos nos encher do Espírito, devemos chamar a igreja para levantar clamor. Tem algumas religiões que vivem levantando clamor lá. Entende? Que levantam clamor. E eu sei que Deus está escutando todo mundo. Não quer dizer que Deus está aprovando aquela religião. Mas a Bíblia diz que se a nossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, já sabe, né, a consequência disso. Somos piores do que os descrentes. Devemos levantar clamor. Eu devo levantar o meu clamor pela Shirley. É a pessoa que eu amo, ela está perto de mim, estava ali na cama ao meu lado, com dores uma madrugada toda nas pernas e não conseguia dormir. E a Shirley, coisa mais difícil do mundo é ela chorar. Muito difícil. Acho que eu posso contar. Ô, seu Sérgio, o que é que ela tem? Depois eu explico um pouquinho melhor, tá bom? Mas assim, a Shirley está fazendo alguns exames, mas ela tem andado com muitas dores nas pernas, apareceram umas manchinhas na perna dela, entende? A gente não sabe se é circulação, mas ela está fazendo os exames, estamos esperando receber respostas, viu, irmã? Eu sei que você já ficou preocupado, né, Sandra? Porque a Sandra diz assim pra gente, agora com vocês todos os dias. A Sandra manda mensagem para me dizer, eu estou orando você e por sua família, como é que está a dona Shirley? É que eu faço oração por ela. Ai, meu Deus do céu, agora quer saber por quê? Aí tem que fazer oração. Exatamente. A Sandra é uma pessoa que eu tenho certeza que ela sabe que é clamor, pelo que ela fala pra gente. Então, e eu estava ali ao lado da Shirley na cama ali, e aquela noite eu fiquei clamando. Sabe? E eu fiquei clamando o tempo todo. E o clamor, às vezes, irmãos, deve ser tão desesperador que a gente fala, Senhor, traga essa dor para mim. Não é? Sabia que foi isso que Jesus fez? Jesus olhou para o mundo e clamou tanto a Deus para salvar o mundo, que Jesus Cristo tomou para si. As nossas dores e as nossas enfermidades tomou para si. Entende agora, irmãos, o que é o clamor? E nós precisamos desenvolver esse tipo de mentalidade cristã. Que para clamar, nós precisamos nos colocar no lugar do próximo. Né? Foi isso que o nosso Senhor Jesus nos ensinou. Eu só quero agradecer muito a Deus por vocês hoje à noite. Quero muito, irmãos, que hoje não dá para a gente ficar aqui clamando, mas chame sua igreja, sua congregação, chame os seus irmãos, sua família, chame a você mesmo e levante um clamor. Porque Deus ama o seu povo clamando. E olha o que Deus fez com o povo de Israel no seu clamor. Olha o que Deus fez no clamor de Estevão. Um apóstolo surgiu pelo clamor de Estevão. Olha quantas pessoas se arrependeram por causa do clamor do nosso Senhor Jesus Cristo e continuam se arrependendo. E Jesus continua ali, ao lado do Pai. O Espírito Santo continua ali, ao lado do Pai, intercedendo por nós com gemidos inexprimíveis. Você sabe o que significa essa expressão? Clamor. Gemidos inexprimíveis. Clamor. Que você e eu
sejamos homens e mulheres de oração, que clamemos, não importa se de joelhos, se deitados, não importa. Vamos clamar e o Senhor ouvirá. E porque tudo que Deus faz é maravilhoso. E a resposta virá. Eu quero cantar um cântico que Davi cantou a Deus, uma oração que Davi fez a Deus, depois de clamar muito pela construção do templo, por tudo que haveria de bom para a nação de Israel quando eles ofertassem. E a gente precisa clamar a Deus pelas ofertas no Brasil. Quantos bons líderes podiam estar sendo sustentados fazendo mais o evangelho e nós não temos dinheiro? Né? Como nós precisamos fazer vaquinhas pelo Brasil para levantar dinheiro para tantas coisas. Davi clamou tanto ao povo para que ofertasse. E o povo ofertou com abundância. E tudo que nós clamamos a Deus e ao povo e à igreja vai acontecer, irmãos. Esse não está no livro de Salmos. Vou sair do livro de Salmos, Sandra. Eu vou para 1 Crônicas, primeiro livro de Crônicas, capítulo 29, versículo 11, 12 e 13. Se os irmãos puderem abrir e acompanhar esta oração em forma de cântico de Davi, façam isso, irmãos. E que isso seja um tipo de oração para você. Você pode repetir, por favor? Primeiro livro de Crônicas, tem 2 livros, né? Primeiro e segundo Crônicas, eu vou para o primeiro livro de Crônicas, capítulo 29. 29, versículos 11, 12 e 13. 29, 11, 12 e 13. Okay. Deixa eu abrir aqui, que eu estou no segundo. Vamos lá. Primeiro Crônicas, Velho Testamento, né? Capítulo 29. (11, 12 e 13). No versículo 10, ele diz assim... Desculpe. Pelo que Davi louvou ao Senhor perante a congregação toda e disse: Bendito és tu, Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade em eternidade. E assim começa o cântico de Davi. Tua, Senhor, é a grandeza e o poder, a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltaste por chefe sobre todos. Riquezas e glória vêm de ti, tu dominas sobre tudo, na tua mão a força e poder, contigo está o engrandecer, e a tudo dar forças. Agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome. Graças te damos e louvamos o teu glorioso nome. Que o Senhor Jesus diga amém aos nossos clamores. Obrigado, irmãos. Eu vou deixar aqui para comentários ou perguntas, se alguém quiser. Tá, porque Deus faz as coisas na hora certa, não adianta, sabe? Então, assim, eu vejo meu pai hoje e como eu comparo ele, como foi um marido péssimo para minha mãe, sabe? É violento. E outra coisa, eu tenho um irmão mais novo, 45 anos, eu clamo por ele é drogado. Então, eu clamo por ele. O nome dele é Rafael. E dos 5 irmãos, 4 irmãos,
eu sou a única que sou a mais velha que clamo por ele, sabe? Porque é muito triste ver ele nas drogas. Entendo. E também eu tenho uma filha, que ela não mora aqui, ela mora em Londres. Ela não consegue, ela engravida e perde o bebê. E também eu clamo por ela, para ela poder engravidar. Eu até às vezes fico pensando, por que não aconteceu isso comigo? Não aconteceu, né? E ela deixou até os óvulos congelados aqui. E ela levou para lá e não deu certo. Não deu certo a infertilização. Então, Entendo. eu clamo o Senhor. Ai, como eu clamo, sabe? Não Eu pare. clamo, Insista, eu peço insista. que não progrida a doença do meu pai. Eu Sim. peço que a doença fique estacionada, que ele tenha mais anos com a gente agora aqui. Mas eu sou a única que clamo mesmo. Clame para a conversão ou para a fidelidade do seu pai e da sua filha, de todos. Entende? Tanto quanto pela saúde, irmã. Mas você tá certo. E é bom ouvir isso. E sabe uma coisa, irmã, que você me disse? Quando nós clamamos antes que aconteça, dificilmente acontecerá. E, então, não vamos clamar só depois que o leite entorna, né? Como dizem, né? Os mineiros. Vamos orar, irmãos, antes que aconteça. E devemos orar também para que a situação se reverta, para que Deus restaure os relacionamentos, para que Deus restaure a igreja, a fé de alguém que abandonou, para que Deus restaure a vida das pessoas que estão desesperadas e desesperançadas. Isso é muito importante. Mas obrigado por seu testemunho, viu, minha irmã? Obrigado mesmo, muito forte isso. Não pare Obrigada. de clamar. E clame até antes que aconteça. Acho que deve ser uma prática. Muito obrigada. Mais alguém gostaria de compartilhar alguma coisa com a gente? Patrícia. Oi, Patrícia. Sobre fé e clamor, isso é uma referência na minha família desde que eu me que eu me entendo por gente, porque a gente teve um problema bem sério com meu pai em casa, alguns irmãos aqui sabem. Meu pai tinha o vício do álcool e então quando ele estava no ápice, naquela confusão toda, era um momento que a mãe, para acalmar a gente, mais a mim, né? Meu irmão era muito pequeno. Então, ela orava comigo e me confortava, e eu chamava muito por Deus. Desde pequena, eu sempre tive fé, eu sempre tive esperança para que essas coisas se revertessem. O meu pai também. Por fim, ele começou a pedir para Deus uma doença, porque aquilo estava muito. Ele não tinha controle mais sobre aquilo. E Deus ouviu as orações. Meu pai ficou bem doente, meu pai ficou diabético e teve várias sequelas quanto a isso, mas por fim ele conseguiu vencer esse problema. Por conta desse problema dele, eu cresci rebelde, não com Deus, mas rebelde com ele, né? Mas depois que ele conseguiu vencer esse problema, a gente teve em torno de 10 anos para ter uma sobrevida junto com ele, nós nos aproximarmos. E eu sei que minha mãe orou muito por isso, então chegou um dia que nós dois conversamos, eu expus para ele o porquê eu era daquele jeito e agia daquela forma, por conta do problema dele. E ele chorou, ele me pediu perdão, eu também pedi perdão para ele, e a gente se abraçou, e foi um recomeço. E eu sei também que os meus pais oraram muito por mim, pelo meu irmão, tanto é que eu, na fase adulta, eu sempre orei, sempre falei muito com Deus, mas quando eu me vi sozinha, foi no momento que eu clamei realmente de joelhos, eu pedi muita ajuda para Deus, porque não era mais essa vida de mundo que eu queria para mim. Amém. Então, Deus disse amém. E hoje eu estou aqui. E hoje Amém. eu continuo clamando pelo meu irmão e pela família dele. Louvado seja Deus por sua vida, Patrícia. Que bom. Que aluna especial também que a gente tem, né? Obrigado, Patrícia, por seu testemunho. E isso é maravilhoso. Irmãos, eu não sei, eu sei que o que a gente está tratando aqui nem sempre é muito tratado, mas eu queria muito saber dos irmãos e irmãs que quiserem compartilhar, como que vocês estão vendo
nós que estamos assim sérios, é claro, e graças a Deus a gente protege a doutrina, a gente fica aprendendo tantas coisas sobre os livros, e quando a gente abre aqui o livro de Salmos, nesses encontros, esse aqui é o terceiro, né, o penúltimo, como que está sendo para os irmãos esse exercício da fé, do louvor, da oração, do clamor, do relacionamento pessoal com Deus. Como é que está sendo isso para vocês? Zé Augusto. Glória a Deus, Sérgio. Maravilhoso, maravilhoso. Eu também me identifico e gostaria de desabafar, assim, com os irmãos. Eu fico constrangido ainda de falar realmente, Sérgio, com alguns irmãos, de orar fervorosamente a Deus, principalmente à noite, né? Eu mesmo discriminava quando eu via, primeiro, quando eu entrei na igreja, que eu via os irmãos orando tanto, os homens pedindo tanto perdão, se sentindo culpado de tantas coisas. Eu dizia, meu Deus, o povo está dentro da igreja, tem tão culpado. Eu estava no mundo, não tinha tanta consciência da culpa. Eu digo, mas o cristão vive tão pesaroso, tão sofrido, tanto pecado. Depois eu fui desenvolvendo, né? Quando eu muito desejei entrar na igreja, eu vi que havia a dureza de coração e uma vigília da parte de Deus. Eu criei assim que ele não deixa qualquer um entrar na igreja. Então, eu clamei a ele com tudo, desejando que eu fizesse parte da igreja, porque eu também me sentia me destruindo com com muitas coisas. E hoje eu fui desenvolvendo cada vez mais uma consciência de muitos momentos que eu passei, e principalmente quando eu estive doente, um ano retrasado, e outros momentos, de acordar à noite angustiado, né? Preocupado ou sofrendo com a doença. Então eu pensava, rapaz, como é que as pessoas acordam de madrugada para orar, perde a noite ou perde o sono? Que loucura! Eu não, não, não. A noite é para dormir. Mas que tanta culpa é essa? Mas quando eu precisei, aprendi então como é importante orar não somente por mim, pelos irmãos. Passei a ouvir os salmos, justamente o que você citou, quando fala tanto de clamar a Deus de madrugada, de clamar por si próprio, clamar pelos inimigos, como se fosse um irmão, como se fosse a própria mãe. Eu chorei por eles como se fosse minha própria mãe. Eu fiquei pensando, meu Deus, como eu estava errando nisso tudo. E até hoje eu fico escabriado. Então, uma das coisas que eu dei para fazer de vez em quando é dar atenção a algumas pessoas, e principalmente que acordam na madrugada também. Aí eu converso, envio mensagens, e tem sido tão incrível, tantas pessoas estão carentes disso, de uma companhia no meio da noite. E muitas vezes, nós que somos cristãos, alguns de nós, deitamos e dormimos no sono dos justos, às vezes não prestando atenção nem a si próprio, nem aos outros irmãos. Muitas vezes eu olho lá, e agora eu termino, até no grupo lá da congregação e de muitos grupos nossos, né, que nós temos, Sim. se tem algum irmão que está ali passando alguma situação, algum, às vezes, manda uma mensagem no meio da noite ou está procurando uma companhia, mas a maioria, Sérgio, realmente, até se espanta se eu mando alguma mensagem, alguma oração, algum salmo. Se você acorda de madrugada, 2, 3 horas, mas é a hora que a gente vai no sanitário, todo mundo vai naturalmente, que a gente, quando nasce, desde quando vai mamar, aí a gente tem nossos problemas, é bom orar. Tento convencer alguns irmãos, explicar a situação. Realmente é como você falou, é surpreendente, Sérgio. Glória a Deus. Muito bem, obrigado, Zé Augusto. Mas alguém gostaria de responder minha pergunta aí? Como foi para você, como está sendo para você essa questão do nosso relacionamento mais íntimo com Deus? Se tiver algum irmão ou irmã para falar, né, o que tá ajudando os irmãos a crescerem? Porque assim, eu vivo isso aqui em casa, sabe, irmãos? Eu realmente vivo isso. A gente procura muito cantar aqui. Isso é por conta da tradição da minha família que veio, mas também porque a gente gosta de fazer isso. Nós sentimos que isso é necessário. E a gente, infelizmente, vê isso muito pouco, né, hoje em dia. Né? E Carlos, pode falar, irmão. O Carlos Leandro, né, nosso irmão. Obrigado pela mensagem, viu, Carlos, que você me mandou hoje, muito encorajadora.
Fique à vontade, irmão. Pode abrir seu microfone aí. Ô, Sérgio, estou com dificuldade aqui, mas eu vou conseguir. Tudo bem aí com vocês? Prazer, tá bom? Estou sempre vendo aí as suas aulas, né? Quando posso, que nem eu falei para você, eu entro na aula, né? Entro na sala. Quando não posso, assisto ali pelo YouTube, né? Que você tem ali. Tem sido muito bom. Gosto muito do teu modo de passar, né? As aulas têm essa, tipo assim, disposição de fazer com tanta atenção, né? Com tanto detalhes, que, tipo o clamor que eu tô lembrando agora que tá falando, a gente tem a ideia sempre do mundo religioso aí, né? Pentecostal. Quando se fala assim, né? De clamor, porque o cristão realmente ele tem outras formas, né? E, como nem diz, tem muitas coisas que não praticamos. O jejum é um, né? Também a gente não tem muito costume de praticar o jejum. Enfim, cada um no seu meio, né? De crescimento. Mas digo, para mim tem sido muito boa a tua aulas, tá bom? Eu hoje resolvi, que nem tu disse, a gente tem esse desejo, às vezes, de estar encorajando, né? Eu decido de manhã pela manhã, né? Como eu tinha pegado ontem à noite uma aula já gravada sua, sobre a gratidão, gostei muito daquele exemplo que tu usou ali, né? Da pessoa que ficou sem nada devido a não estar agradecendo muitas vezes, né? Porque parece que não era necessário, então, né? Foi tirado dele. Por ali eu até gravei partes só para não ficar longo, né? E passei para pessoas que eu gosto, né? Para reflexão, né? Tá sendo ótimo estar com você. Muito bom mesmo suas aulas. E a esposa Obrigado. orando por ela aí que ela melhore, tá bom? Por favor, muito obrigado, viu, Leandro? E assim, é bom você estar aqui porque a gente está fazendo nossa devocional. Eu chamo esses nossos encontros aqui de devocional. E muito obrigado, você é muito encorajador, viu? E, viu, Sandra, continue orando, mas graças a Deus a Chile, a gente sabe que está nas mãos do Pai, viu, minha irmã? Não precisa ficar, assim, tão preocupada, mas fique tranquila e ore, continue orando. Mas qual é a doencinha dela? Qual é a doença que ela tem específica? Não, mas a gente ainda não sabe ainda, né? Esperamos que não seja nada que tenha sido somente uma fase ou algum distúrbio físico ali, mas tá fazendo alguns exames, viu? Tá concluindo alguns a semana que vem, para a gente poder entregar aos médicos, mas até então tá tudo bem, a gente está bem confiante. Oração pela E você saúde. sabe, né? Eu não tinha muito hábito de pedir orações aqui, né? Porque às vezes eram tantas orações, a gente sempre deixa a nossa para depois. Mas agora a gente ficou um pouco assustado, né, com a Chile, não conseguindo trabalhar, não conseguindo botar os pés no chão, mas está nas mãos de Deus e a gente está orando, né? O que temos de recurso humano a gente faz, mas o Senhor está acima de tudo, viu? Continue a oração para vocês, tá? Continue a oração. Obrigado. Deus ilumine a vida de vocês e peço muito a Deus muita saúde, muita prosperidade, muita paz, muita harmonia na vida profissional de vocês, eu peço por tudo. O Levi e o Natan, então, está no meu coração. Tá bom, tá bom, Sandro. Coisa mais querida. Bom, eu não sei se mais alguém levantou a mão ou não. Deixa eu mandar um abraço aqui pro. Deixa eu ver, o Lucas está aqui, Luzia também, a irmã Cleonice, a Jéssica. Sérgio, O Joatson está ali, um abraço no Joatson. Seu Sérgio, eu perguntei, oi. Mas sem comentário as suas aulas, são maravilhosas. Acabei de falar para o meu filho ainda há pouco. As suas aulas são maravilhosas, sem comentário. São maravilhosas. Quando a gente usa a Bíblia, tem que ser maravilhoso mesmo. A Bíblia é maravilhosa, minha irmã. Muito obrigado, Sandra. Sabe usar, por isso que é maravilhoso também. O irmão Mindo está aqui também, um abraço. Joselito, hoje eu não ouvi a voz dele. Alguém ouviu aí? Eu não sei nem se ele está aqui. O irmão Hélio, muito obrigado, irmão Hélio, por você estar aqui com a gente. Eu gosto muito de te ver, você tem um sorriso manso, e às vezes eu estou aqui, eu vou passando o rosto de cada um de vocês aqui, e quando chega ali na Andréia, que está ali no meu vídeo, a Andréia está do lado do seu Hélio. Aí eu gosto, sabe? Eu queria, assim, quando tivesse meus cabelos todo branquinho, eu queria ficar igual você, viu? Porque eu acho você uma pessoa muito bonita, irmão. E tem um sorriso muito bonito também. O seu Hélio é um querido, o seu Hélio é um querido. Que maravilha. Ele todo dia coisa também. boa, eu vi isso tudo. Eu me sinto lisonjado, né? Agraciado por estar com os irmãos. Amém. É sempre bom. Muito é bom, uma maravilha. Eu vendo aí o Leandro, Carlos Leandro, né, que eu conheço, vendo a Patrícia, dando esses depoimentos. Eu conheci os pais da Patrícia, os pais dela, quando há uns 35, 40 anos atrás, eu não lembro. Tá? Mas
Eu lembro, a Patrícia era criança, e cresceu, contou a história dela, e é uma serva que se comporta com uma fidelidade extraordinária, né? E a gente vê, ela está sozinha numa cidade de Gravataí, um pouco distante de Porto Alegre, e ela tem uma fidelidade, né, que contagiante até. E esse depoimento dela é um depoimento que esclarece muitas coisas, até coisas que eu não sabia durante esse tempo que houve um afastamento, né? Mas eu conheci os pais deles eram, antes de ter esse problema, eram pessoas assim extremamente dóceis, né? Tanto o pai quanto a mãe, eu não me lembro do nome dos dois, eu estava com o nome agora, esqueci. Mas acaba ocorrendo isso tudo. Também o Leandro, lá em São Leopoldo, na congregação lá, essa congregação eu tenho dentro do coração. E todos eles, e o Leandro. E Nosso as pai na aulas... fé, Sérgio. O Hélio é o as responsável aulas... por nós estarmos na igreja hoje, sabe? Aqui a igreja de Novo Hamburgo tem uma dívida de amor aí com ele, né? Aquele Jair Lousada, né? Foram os nossos primeiros professores, né? Eu sabia que ele era responsável, eu sabia, alguma coisa me dizia. É o nosso amado. É o nosso amado aí, né? Nos ajudaram culpa muito, dele, né? A igreja tem crescido em amor, é culpa do Hélio também, né? Tá certo. São cúmplices nossos, viu, Sérgio? São cúmplices. É verdade. Olha, eu que me sinto lisonjeado de ter vocês aqui, né? O senhor, seu Hélio também, o respeito que tenho ao senhor e tudo. E muito obrigado, viu, por sua participação hoje, de estar aqui com a gente. Viu? Quando eu olho para irmãos assim, que a Bíblia diz que devemos ter um grande respeito, né, pela história deles na igreja, eu fico com muito mais responsabilidade, né, para não ensinar nada de errado. Primeiro, o nosso Deus, né, que tira os pés, quando a gente tira as sandálias dos pés, né, espiritualmente falando, para se aproximar de Deus, e diante de bons homens da igreja, boas mulheres e fiéis, isso nos deixa encorajados, viu? Obrigado mesmo. Só para encerrar, é importante que nós estejamos sempre firmes, unidos e orando um pelos outros, que não tem super-homem. O nosso super-homem é Deus, o nosso Todo-Poderoso é Deus. Nós somos necessitados das orações, todos nós precisamos ficar firmes e dependentes do clamor de cada um, uns pelos outros, o tempo todo. É sempre. Não é de vez em quando, é sempre. A igreja ela precisa sempre estar atenta para que nós venhamos a crescer e nos aproximar cada vez mais de Deus na sua plenitude. Amém. Olha, exatamente isso, irmão. E eu estou aqui hoje é por causa do clamor de pessoas como minha esposa, de irmãos que quando me viram me desviar e cair, esses clamores me levantaram, irmãos. Não vamos esquecer dessas palavras do irmão Hélio, de jeito algum. Alguma mulher falou aí? Eu vi uma voz feminina. Eu só disse, todos nós unidos em Cristo. Verdade. Amém, muito bom. Ô, José, você ia falar alguma coisa, irmão? Não, eu ia dizer para você que a gente precisa também ouvir, né? Então, quando você fala, nós identificamos muito com tudo que você fala, porque todos nós também, você fala de coisas, de exemplos que todos nós passamos, e quem não passou ainda vai, você falou mesmo, quem ainda não teve esse momento que você passou, né, como nós também tivemos, e aí passa um filme na cabeça, então você fica mais escutando e relembrando de tantas coisas que nós passamos, né, e muitas vezes nós chegamos, como o José Augusto falou, muitas vezes você está sozinho na madrugada, passando um momento difícil e sozinho, sim, é lógico que Deus, né, mas eu falo assim, nenhum irmão. E aí, de repente, um irmão de madrugada fala assim, estou com você aqui. Não, você não está sozinho, não. Nós estamos morando. Aí, olha que felicidade que foi, né?
Eu estou contando que minha mãe foi para o CTI numa noite, eu estava com ela, então, durante a madrugada, eu clamando a Deus de joelhos, e depois uma irmã falou que estava comigo também. E depois apareceram outros irmãos mais tarde, e isso foi me confortando. E minha mãe faleceu na parte da manhã. Então, os momentos são vários, né? Se a gente for falar, dar depoimento aqui, então, assim, eu prefiro, muitas vezes a gente está ouvindo, quando está ouvindo, a gente está passando também, revendo, muitas das vezes que nós suplicamos, muitas vezes que nós estamos clamando, mas quem não passou, realmente, como você falou, vai ter que, uma hora vai precisar. E que Deus nos ajude, né? Que naquela hora que a gente esteja alguém conosco ajudando também, porque isso é muito confortante saber que, igual, por exemplo, nesse grupo aqui, saber que todo mundo se importa, todo mundo, né, está clamando, está orando uns pelos outros. Isso é muito importante. É juntos que nós vamos chegar. Sozinho nós não chegamos. É igual nós estamos numa guerra, né? Uma guerra espiritual, onde que Jesus falou, tem bom ânimo, eu venci o mundo. Então, quando ele falou que tem bom ânimo, é porque nós vamos ter que passar por essas provações e tribulações dessa vida. Você, tá vendo? Você fica me cutucando, eu vou deixar nem a oportunidade para os outros falarem. Mas Deus abençoe a todos nós e a você também, que você continue, né? Firme aí, estamos juntos. Amém, amém. Lucas! Ô, meu irmão, você queria... Todo mundo que fica quieto, porque um dos mais jovens vai falar, tá? Que milagre, o jovem está aqui com a gente, hein? Eu queria agradecer humildemente, gente. Só agradecer primeiro ao irmão Sérgio por tanta edificação. Aqui meu caderninho está com... Olha, acho que deu 2 páginas aqui de anotação aqui. Mas assim, muito obrigado só pelo estudo. Como o irmão Hélio, quem comentou, acho que foi... Não que comentou agora sobre a questão o próprio Dinho, né? O Carlos Leandro ali, comentou ali. O meu irmão aqui... Eu também sou da congregação de Novo Hamburgo, né? Acho que o Sérgio já sabe. Mas, assim, essa questão da dedicação, né? Da preparação, da seleção, e assim, creio que até pela coerência da coisa, o clamor ao Pai justamente para poder passar um estudo para nós, né, e para que a gente possa ter essa edificação. Então, muito obrigado, meu irmão, pela preparação, pela dedicação, pelo tempo, e pelos irmãos também, por tanta construção, né, assim, acho que, creio que é tão especial quando os irmãos trazem, assim, as situações e se identificam e contribuem e se veem dentro das escrituras, né, então é muito, muito especial isso, assim, e eu estava pensando sobre alguns exemplos de clamor, e uma coisa que eu clamo ao Pai é para a questão da gente conseguir colocar algumas coisas em prática, né, então, assim, são lições tão valiosas que a gente recebe, mas às vezes entram no ouvido, só que a gente não pondera sobre aquilo, a gente às vezes não anota, não repassa aquilo de novo, e aquilo simplesmente vai, e a gente perdeu aquele potinho de ouro, digamos assim, né, em vez de... Então, para essa aplicação, né, então, disso, e me fez pensar bem sobre isso, sabe, sobre esse ponto, às vezes, até de um certo esfriamento, né, e esse ponto de se colocar no lugar, e pensando no Senhor Jesus, né, nesse sentido naquele último link, assim, de se colocou no lugar ao ponto de realmente tomar o custo, né. Então, e pensar isso, e eu fiquei pensando em até nos momentos de oração, assim, especialmente quando a gente vê, assim, agora tanto com a internet, enfim, o compartilhamento dos irmãos, irmãos, às vezes, que a gente nem conhece, que exercício fascinante mesmo fazer isso, sabe? Realmente se colocar no lugar é uma coisa tão simples, né? Aquela coisa do óbvio que precisa ser dito, mas às vezes a gente não faz, a gente, às vezes, parece que pega uma lista ali, né? E vai orando, tudo bem que a gente está, mas não é como se fosse a minha mãe, por exemplo, né, ou um irmão que a gente tem muito carinho. Então, esse cuidado, né, eu acho que o certo ponto é uma questão de auto-examinar-se, uma vigília quanto a isso, para a gente não cair no automático, alguma coisa assim, e poder estar atento como se fosse realmente um irmão muito próximo, que a gente tem um carinho muito grande. Né? Então, sim, foi muito edificante, e com a construção de todos, então só agradeço, assim. Obrigado por termos esse estudo. Então, muito, muito especial. Obrigado, gente.
Obrigado, Lucas. E olha, você trouxe algo tão importante, né? Olha como você ampliou nossa visão, né? Patrícia, que está estudando no curso comigo aí toda segunda-feira, olha que visão incrível, né? Aí do Lucas, que às vezes a gente quer trazer orações para as reuniões que a gente vai estudar, mas seria melhor, não que esteja errado, mas seria melhor quando a gente se reúne para orar e alguém conta daquela pessoa. É um exercício que a gente pode fazer sempre, principalmente aqueles que estão presencialmente ou que vão para as reuniões da igreja local. A gente às vezes fala de um problema, explica aquele problema, a pessoa fala do problema que está vivendo, compartilha, e aí quando todo mundo escuta a história dela, quando todo mundo entende a situação, é muito mais fácil você se colocar no lugar. Porque às vezes a gente pede uma oração, mas até para mim, para eu falar da Chile, por exemplo, hoje, eu fiquei sem graça, porque a própria Chile ela não fala muito. A gente que está aqui, a gente sabe, entende? E é difícil, porque eu mesmo não estou tão acostumado de compartilhar problemas e dificuldades que eu tenho com todo mundo, mas a gente precisa exercitar isso. E é claro, e quem fala é um desafio de você falar de você e dar testemunho de uma situação difícil que você vive. Outra coisa é quem escuta a gente falando isso, porque tem que ter muita paciência às vezes, e as pessoas que nos escutam precisam ter uma boa compreensão. E quando um fala de coração e a outra pessoa escuta de coração, então aí sim a compaixão acontece, né, Lucas? E o que você me trouxe para isso é uma grande verdade. Obrigado pelo seu comentário. Não sei se tem mais alguém, eu não vi se ninguém mais levantou a mão. Joel tá aí, não falou nada, mas eu vou pedir então que o Joel faça uma oração. A Grace está aqui também, ó, eu estou na minha lista aqui, eu estou vendo o André, a Luciane, a Isa, Joel lá embaixo, Grace, deixa eu ver quem mais. Mindo tá aí, Jéssica também, André, eu já falei. Deixa eu ver quem mais. É isso aí, eu vou pedir que o Joel ore por nós. Quero agradecer aqui a Grace, a gente teve uma reunião legal de estilo de conduta, de perfil. Ela tá ali, não sei se o Léo tá perto, se os filhos e a mãe estão perto, mas foi um prazer te conhecer, viu, Grace? Que Deus te abençoe muito e muito obrigado por estar aqui com a gente. Joel, então, por favor, agradeça a Deus por estarmos aqui hoje, tá certo? E clame a Deus para que a gente seja forte e corajoso, tá bom? Olha pra gente, Joel. Se quiser fazer um comentário, aproveita aí. Tá bom, em primeiro lugar, agradecer a Deus, né, por ter te dado essa rica oportunidade de ter trazido essa mensagem para nós, né? E como a gente bem sabe, esse grupo tem especial orar um pelos outros, né? Nós sabemos disso, que nós temos irmãos que têm passado por problemas difíceis e a igreja tem estado firme, né? Orando. E também nós passamos por problemas difíceis com o irmão Sérgio, que os outros irmãos, a maioria não sabe, né? Mas nós pagamos um problema difícil aqui também no litoral, né? Com o nosso neto, como foi passado, e nós sabemos que os irmãos levantaram o clamor, com certeza, porque para haver uma mudança. Ele não se converteu ainda, né? Mas houve uma mudança muito grande na vida dele, e nós sabemos que foi as orações dos irmãos, né? As orações de todo. E é isso, irmão, e que Deus continue te abençoando para que nós sejamos agraciados com essa maravilhosa mensagem sempre, né? Oremos então. Senhor nosso Deus e eterno Pai, nesse momento, Senhor, nós queremos levantar nossas vozes para Ti pedir, te agradecer primeiramente por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. O Senhor tem trazido cada um dos irmãos aqui para escutar essa palavra. E nós sabemos que teve muitos irmãos que não puderam vir, que o Senhor sabe a situação de cada um, sabe o problema de cada um. Em especial, Pai, eu quero te pedir hoje, pela nossa querida irmã Shirley, que o Senhor sabe o que ela está passando, Pai. E ela tem sido tão importante para o irmão Sérgio,
e para nós aqui nesse grupo, onde ela tem se dedicado para trabalhar, para nos ajudar, que nós sabemos que quando o irmão Sérgio traz essa palavra para nós, ela está ajudando ele por trás, ela está sempre cuidando das coisas tudo direitinho, para gravações, para incentivar, para poder orar. Eu creio que na hora que o irmão Sérgio está trazendo a palavra, ela está quietinha ali, mas ela está orando, ela está entregando tudo nas tuas mãos, Pai. E nós queremos te pedir que o Senhor entre com providência na vida dela, porque ela precisa estar nos ajudando aqui e ela tem a sua família para cuidar, Pai. Senhor nosso Deus, mais uma vez, Senhor, nós queremos te pedir por cada um que está aqui, que o Senhor abra os nossos corações, para que nós possamos guardar essa palavra e praticar. Nós precisamos praticar, Pai, para poder ter direito à vida eterna, através das orações, através dos nossos arrependimentos, através da nossa vida aqui na terra, ser luz para ganhar alma para Ti, Pai. Abençoa aqui nossa igreja aqui no litoral, a Tua igreja aqui no litoral, ó Pai, para que nós possamos estar trabalhando para Ti e que nós possamos ganhar alma para o Teu reino. E no Brasil inteiro, Pai, onde tem a Tua igreja, que o Senhor esteja sempre abençoando, sempre conduzindo pelo caminho da verdade. Nós queremos te pedir que o Senhor dê uma noite de paz para cada um final de semana abençoado, e que no domingo, que é o primeiro dia da semana que se aproxima, que o Senhor nos ajude a fazer o nosso culto de adoração a Deus de acordo com o que o Senhor determinou para nossas vidas. Em nome do Teu Filho amado Jesus, amém. Amém.